Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores. Hoje a nave Éticos está fazendo aí um voo nas ondas da comunicação. A gente sabe que muita aeronave, quer dizer, a maioria das aeronaves, para decolar, precisa aí do auxílio, do apoio da comunicação, é fundamental, né? Aquela ligação ali com a torre de comando, com os profissionais que são ali os controladores de voo. Aliás, uma ótima noite aí para vocês aí, que trabalham com essas comunicações aí, né? Tem muitos pensadores que eu acho que devem estar, né, nesse ramo desse profissionalismo aí. Então, assim, a gente sabe que a nave para decolar precisa estar alinhada ali com a comunicação. E hoje, como já falamos no nosso episódio anterior, falaremos sobre a comunicação, como que ela se dava, melhor dizendo, nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, né? Aquela comunicação de Deus com os homens e dos homens para com Deus, como que isso acontecia antigamente e como que isso acontece nos dias atuais. E também vamos fazer uma compilação aí de como que é a comunicação também de uma abrangência maior, né? Nas áreas que existem hoje, como que a comunicação é feita, como que ela as ramificações profissionais da comunicação, né? E, bom, para isso, hoje o Edson convidou aí uma pessoa muito especial que trabalha com locução, trabalha como apresentador, trabalha como comunicação, né? Usa o potencial da sua voz. Aliás, é uma das vozes mais bonitas do Brasil. Não estou exagerando, não. Bom, pessoal, apresento-lhes Fúvio Fernandes. É Fernandes? Fernando. Fernando, Fúvio Fernando. Grande aí, amigo meu. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aqui nessa nave, né, que é a Éticos Podcast. Muito obrigado pelo convite. Meu Obrigado sonho. você, Obrigado Fúvio. ao Renatinho aqui pelo suporte. E a história é essa, cara. A gente falar sobre comunicação. Gostei do tópico que você comentou, do que você falou. Eu acho que a gente tem assuntos diversos para comentar, não só nesse podcast, mas com outros convidados em outros podcasts, porque é um assunto que tem muita coisa bacana que as Dá pessoas. para colher muita coisa boa, né, Muito Fúvio? fruto bom, muita coisa legal. Fúvio, você atualmente trabalha com a sua voz. A sua voz é o seu instrumento de trabalho? Sim, é meu instrumento de trabalho. Eu faço locução para uma empresa chamada São Paulo da Sorte, que é uma empresa de título de capitalização. Som de rua, som carro de som metrô elétrico. Faço trabalhos publicitários para algumas empresas. Então, vivo Da da voz. voz. Eu ou sobrevivo da voz. Na verdade, a gente fala viver da voz, mas eu faço muito trabalho, né? Muito job Sim. envolvendo a voz. Desde de moleque você já usava a sua voz aí, né? Você sempre teve Já esse vozeirão, Fúvio? sempre. É engraçado, todo mundo me pergunta isso. Meu pai, ele não tem a voz grave. Eu acabei tendo a voz grave. E o meu irmão também tem a voz, mas não tão grave quanto a minha. Mas meu irmão também tem a voz grave. Sim. Mas eu me condicionei a ter uma voz grave, porque eu não queria ter voz fina no telefone. Então, quando eu atendia telefone em casa, eu queria que as pessoas achassem que eu era mais velho. Mais maduro, por conta da voz, né? E eu falava, eu ia dando um tom para a voz, mas eu acho que ela já tinha esse formato, esse perfil que ia ficar grave, então com 16, 17 anos, essa voz já estava Já estava pronta. solidificada, já estava pronta. Pô, que legal. Dia 16 agora de abril a gente tem o dia da voz. Um Exatamente. dia especial, né, para todo mundo que trabalha com a voz Sim, aí. A gente percebe, Fúvio, que a voz é mais ou menos como um microfone, né? Quem tem um microfone na mão, você que é radialista, locutor, você que trabalha com isso também, a gente sabe que tem um poder, né? Você está ali, sim, você tem um poder de influenciar sim, as pessoas, né? De ditar aí um, um contexto, falar. Você está com o microfone na mão, aquilo te atribui um poder. E a voz também, né? A voz parece que a gente vê uma entonação maior na voz, a gente percebe que acaba influenciando também a pessoa. sim. Até, por exemplo, citar aqui, né, na natureza, o rugido do leão ele intimida muito, né, os outros animais, né? Exatamente. Ele impõe, né? E uma voz assim grave, eu até entendo você ter essa preocupação quando você era mais adolescente de ter ali uma voz mais
mais imponente, mais potente para parecer mais maduro, né? É legal falar sobre isso. A voz, ela tem um poder imenso, assim como a palavra. Exatamente. A palavra, você pode ver que tem aquela coisa, né? A mãe, desde pequeno, pega o filho e se ela lança bênção sobre o filho vai bem na vida. Agora a mãe, aquela praga, aquele gesto que fala praga de mãe, né? Praga de mãe pega. Pega, pega. Aí ela vai lá e com a voz ela professa algo para o filho ali, e o filho de repente absorve aquilo. É lógico que tem muita coisa você mental, né? Mas a voz, a palavra em si, ela tem um poder também, assim como a voz. Bom, onde eu quero chegar? É do homem, desde tempos remotos, assim, bem tempos antigos, né? Estabelecer, hoje o tema como é comunicação, uma comunicação com Deus. Uma necessidade de se tornar manifesto ali, se tornar público para uma divindade, né? Muitas culturas antigas faziam, por exemplo, dizem que as pirâmides tinham essa preocupação de estar fazendo ali as edificações para estar mais próxima com Deus. Poder de conexão, né? A Torre de Torre de Babel, Babel. a Torre de Babel que também foi feita de uma maneira mais alta para os padrões, e o intuito era do homem estar mais próximo de Deus, né? Sim. E consequentemente conseguir falar com o seu Criador mais perto, né? E bom, por aí vai, se você for puxar lá, fazer um pente fino, várias culturas é do homem ter essa preocupação de estar falando com Deus, de estabelecer uma conexão com Deus, né? E a gente sabe que em tempos antigos Deus ele se manifestava de formas diferentes, diferenciadas. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós temos ali a voz de Deus para com aquele casal do Éden, Adão e Eva. Adão e Eva. Deus falava diretamente com eles ali, sabe? Naquela época só tinha os dois ali habitando o planeta todo. Então ali ficava tipo um trio, né? Exatamente. Um trio mais ou menos como nós estamos aqui, ó. Um entrevistador, um convidado, um operador de mesa, que hoje o Renato, vocês estão sentindo aí a falta do nosso topetudo, né? Hoje ele tá ali fazendo os comandos da nave ali, mas meio ali por trás dos bastidores ali. Não é isso, Costa? Opa, Como é que você estamos tá se sentindo aí, aí? queridos passageiros tripulantes da nave Éticos. Estou aqui no volante hoje, comandando a nave aqui por trás, né, dos instrumentos, mas estamos aí Mas participando tá aí atento junto também, né? com o Fulvio aí, nosso querido convidado, para levar hoje aí uma viagem especial aí. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque vai ser bem divertida a nossa viagem aí hoje. É isso aí, isso aí. Bom, vamos tirar os topetudos à parte. É do homem, então, Fúvio, essa necessidade de estabelecer uma comunicação com Deus. E Deus ele aparecia para o homem ali, né? Acabamos de citar aqui a situação de Adão e Eva. Depois, mais para frente um pouquinho, com Moisés, ele se manifestou ali numa sarça ardente, chamou a atenção de Moisés e ele se comunicava com Moisés por aquela sarça. Exatamente. Moisés subiu até o cume do Monte Sinai e ali ele estabeleceu uma comunicação com Deus ali, né? A gente sabe que é um ponto-chave falar, né? Falar com as pessoas, se comunicar, isso para uns é uma arte, é uma habilidade. Parece que a gente não conhece a pessoa até ela abrir a boca, se pronunciar. Né? Concorda com isso, Fulvio? Concordo, concordo. Ela mostra o conteúdo dela depois que ela. Sim, eu acho que e existem pessoas que elas têm, não sei se uma vivência diferenciada, que consegue conhecer outra pessoa com as primeiras palavras, do jeito de falar, o jeito de se impor, né? Sim, Você consegue. Isso, assim, a gente tem esse pré-conceito, não é um preconceito estabelecido contra a pessoa, não, é um preconceito. Eu ouço aquela pessoa falar, eu já consigo meio que identificar
uma pessoa que pode ser uma pessoa do bem, pode ser uma pessoa do mal, mas eu dou a chance de conhecer essa pessoa mais profundamente, mas você já tem umas primeiras impressões Uma prévia, né? da... Exterioriza ali um pouco Sim, do conteúdo dela, do sim, intelecto, né? sim. É mais ou menos a gente podia falar assim, tem o jargão que fala você é o que você come, mas a gente também poderia meio que fazer um, Parafrasear isso é, aí, colocar assim, você é o que você professa, que né? você professa, que você O fala. que você fala, exatamente. Sim, Tem um versículo na Bíblia, Fúvio, que fala que a boca fala do que está cheio o seu coração. Ou seja, você confessa, né? Você exterioriza muito do que você tem ali dentro. eu acredito nisso. Você acredita Eu nisso? acredito nisso. Eu acredito porque tem uma frase que eu uso muito com minha esposa, e que eu falo para as pessoas que eu tenho convívio, que eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. Então, nas minhas conversas com Deus, eu procuro mais agradecer. Eu estou vivo, eu estou bem, eu estou aqui hoje, participando do Ética. Cara, é uma honra para mim. Eu fico feliz. Ao contrário das pessoas que no dia a dia, na correria, elas querem mais. Elas querem o que eu preciso, o que eu quero, o que me falta. E você fica vazio por dentro. E você, vazio por dentro, vazio de palavras, né? Então, às vezes, Com você certeza. pega a pessoa, fala muita coisa sem conteúdo, ou ela tem muito conteúdo, mas um conteúdo negativo. É um conteúdo de rancor, de raiva. A vida é sempre ruim para com ela. E eu falo que ela tem, você tem uns momentos de dificuldades na vida. Te serve como um alicerce para você se melhorar e para você procurar o seu melhor. Sim. Mas proferir palavras de, de otimismo, acho que é o mínimo. Eu me lembro de, muitas vezes, ouvir as pessoas, os mais velhos principalmente, falando. Nunca fala que você está mal. Tá tudo bem. Não porque você quer mostrar, O mas otimismo, fala que você está né? bem. Você tem que estar sempre Com bem. certeza. Para aquilo também vir para você, você acreditar naquilo e falar, não, eu tô bem. Tô com uma dificuldade, mas eu vou superar. Você tem alguma experiência de fé, assim, que você possa citar, que foi decorrente Tem, de um ato expressivo seu, já que nós estamos falando tem, da comunicação? Aquele momento, Fúvio, que você chega. É lógico, nossa vida, assim como a vida de todos, é feita de altos e baixos, né? sim, Mas chega aquele momento em que você fala assim: não, eu preciso falar com Deus, me comunicar com Ele, né? Porque Deus ele quer uma atitude sua, né? Vou citar só um exemplo bíblico muito curioso, que Jesus chegou diante do cego, por exemplo, e para todos ali, já o cego já era conhecido, né? No entanto, Jesus chegou diante do cego e fez uma pergunta um tanto quanto curiosa. Jesus, mesmo vendo ali as condições físicas dele, a deficiência visual que ele tinha, Jesus ele falou assim: "O que queres que eu te faça?" Então, Jesus ele respeitou a condição dele, porque de repente ele não queria ter a visão de volta. Então, assim, o questionamento naquela hora, eu imagino eu, que deva ser nesse sentido. Mas como assim o mestre está perguntando o que queres que eu te faça? Será que ele não está vendo que o camarada é cego? Certas vezes na nossa vida, Deus quer que nós nos manifestemos. Porque ele vê tudo. Ele vê o que você está sim. passando, o que você. Ele sabe o Não que é você está verdade? Sabe sentindo. todas as coisas. Mas ele quer que você se expresse. Ele quer que você fale, que você professe e, consequentemente, que você recorra a ele em prol da sua petição. Você já teve uma experiência pessoal nesse sentido, Tive, Fulvio? tive Alguma que várias. você possa citar para nós? Sim, sim, todas. Eu, com 12 anos de idade, ah, quase perdi meu pai, dentro de carro. O ônibus pegou na lateral do meu pai, no cruzamento, isso era de madrugada.
bateu no carro do meu pai, do lado do meu pai, e foi jogando o carro, até que o carro ficasse de frente com eles. Quem viu esse acidente, quem viu como os carros ficaram dispostos, o ônibus e o carro, achou que meu pai tinha entrado na contramão aqui na Francisco Morato, uma avenida importante aqui Sim. da zona oeste de São Paulo. E então, alguns detalhes desse acidente. Esse acidente foi do lado do antigo Hospital Iguatemi. Você conhece bem. Certo. Ah, o motorista da ambulância do Hospital Iguatemi, que era um hospital particular, ouviu o acidente de manhã, 5 horas da manhã. Ele não pensou duas vezes, ele saiu com a ambulância, foi, deu a volta, resgatou meu pai e levou para o hospital, sem saber se meu pai podia ou não pagar o hospital. Foram feitos os primeiros socorros, nós fomos avisados, nós fomos para o hospital. Meu pai, naquele dia, ele estava muito inchado, ele não conseguia falar, ele estava sob efeito de morfina, de outras substâncias lá para poder manter ele bem, estável, né? No domingo ele já começou a reconhecer algumas pessoas que iam, ele reconhecia. Então, se ele te conhecesse, Emerson, ele ia falar: Oi, Emerson, que situação chata que eu tô aqui, eu não queria estar no hospital. Isso, o acidente foi no sábado de madrugada, de manhã. Domingo de manhã, domingo, ele recebeu as primeiras visitas, ele reconheceu algumas pessoas. Na segunda-feira ele já estava reconhecendo e falando já um pouco melhor. Na terça-feira, ele é transferido do hospital Iguatemi, que já tinha estabilizado ele, né? Conseguido mantê-lo, então, bem, né? Tirar ele do perigo de morte. Ele foi transferido para o hospital Fraturas da Lapa. É um hospital que do lado de onde é o Allianz Parque, Certo. perto da ponte da Pompeia. Chegando lá, os médicos que receberam meu pai viram meu pai muito inchado, né, por conta do impacto, né, ele quebrou todas as costelas. Foi forte então, hein? Foi um impacto muito forte. Quando o médico apalpou meu pai, falou: peraí, esse homem ele vai morrer. E aí foi feito um corte sem anestesia para colocar um sugador, tem um nome específico que eu não me lembro agora, para tirar o sangue coagulado que estava no meu Certo. pai. Nesse momento, meu pai acorda. Todo momento anterior, desde o acidente até a transferência, ele falava com as pessoas, mas ele não estava consciente. Nesse momento que ele é feito o corte para colocar esse tubo para a aspiração do sangue coagulado, é que ele acorda, de fato. É que ele entende o que aconteceu e que ele entende que ele está no hospital. Bom, graças a Deus deu tudo certo. Então vamos para a parte da fé. Foi um momento ali delicado, eu com 12 anos de idade, minha mãe prestes a ficar viúva, eu prestes a perder meu pai, a família toda se uniu, a família da minha mãe, pai, e era um momento que a gente fala para as pessoas, né? Você se curva a Deus, que você se ajoelha, que você pede, que você fala. E eu acredito muito na fé, nós conversamos agora há pouco sobre isso, antes do programa começar. E por acreditar nisso, eu faço esse link, né, entre o que foi feito de oração, que foi rezado pelo meu pai. Meu pai sofreu um acidente no dia 30 de abril, no dia 15 de maio, no dia 14 de maio ele estava com alta no Nossa, hospital. um acidente tão traumático assim. Ele teve todas as costelas do lado esquerdo fraturadas, o Uhum. fêmur fraturado, ele tem platina, mas ele saiu vivo. E o prognóstico dos médicos era: ele vai ter pelo menos um ano e meio para poder Se se recuperar. recuperar. Com 3, 4 meses, ele com os ferros na perna para estabilização do fêmur, da platina no lugar do fêmur, ele já fazia. Meu pai é mestre de obra, ele começou a fazer alguns trabalhos de pedreiro na rua para alguns Nossa. que pediam, mesmo com algumas dificuldades. E 8 meses ele já estava andando, Num tempo bem, tempo hábil bem curto do que foi falado. Mas mais importante do que a gente, naquele momento a gente só queria ele vivo. Eu só pensava no meu pai vivo. sim. Minha mãe só queria o marido dela vivo.
E graças a Deus ele vivo está até hoje. É muito engraçado porque ele depois da platina, a única coisa que ele sentia era a mudança de tempo. Quem tem platina, quem tem É, o algum pessoal metal, comenta, né? consegue perceber quando vai ter uma mudança de tempo. E é o que ele fala. Mas graças a Deus ele ficou bem, não ficou com trauma de dirigir. E você chegou num determinado momento e falou, olha, Deus, eu Sim, preciso, você orou, você lembra de ter orado? lembro. Eu te falo o que Talvez foi foi a sua feito. primeira Eu experiência. nasci numa família católica. Nós já tínhamos o hábito de ir, por exemplo, todo ano para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Tá. Ah, a gente tinha o hábito de rezar. Nessa época, eu estava iniciando. Não, no ano seguinte eu fui fazer meu catecismo, mas nós íamos à igreja. E mas nessa época específica, eu me lembro que eu, minha mãe e as minhas tias, por parte de mãe, que foram para minha casa para ficar um tempo lá, para dar um apoio para a gente, nós rezávamos eh, o Pai Nosso que alguém colocava no rádio, Todos os dias tinham esse hábito de orar. tinha, e inclusive no momento de oração, nunca me esqueço disso, da Igreja Universal fazia isso na Record, momento com a água em cima Um copo com água ali, copo né? em cima da televisão, Tá. e a gente rezava e orava ali junto também. Interessante. A gente Se condicionou, se uniu, se né? uniu, pra gente, todas as religiões ali poderiam Sim. ajudar no momento, naquele momento específico. E ajudaram, de alguma maneira. Deus, na verdade, a gente não vê, né? Mas a gente sente como Sim, o vento, né? E a gente até tem um versículo que fala: provai e vede que Deus é bom. A gente precisa provar realmente. Porque a gente fala de Deus para as pessoas, que nem você está sim, citando essa experiência sua dos nossos pensadores aí. Muitos devem ter se identificado também, porque a gente sempre passa por percalços na nossa vida, né? sim, Mas Deus, ele, a gente é mais do que falar sobre ele, é vivenciá-lo, é experimentar dele, provar e ver que ele é bom. Nessas horas a gente vê e que aí, Deus é bom, com né? certeza. Ele nos entende. Bom, Deus ele fala hoje com os homens, que antigamente era assim. Tinha um sacerdote, que era ali o responsável pelos ofícios ali, das realizações das coisas que aconteciam no templo. Então ele pegava ali as petições das pessoas, ele meio que chamava a responsabilidade para ele, né? Ele era é, santificado para esse cargo. Ele tinha lá uma veste ornamentada, o povo fazia ali as petições, faziam o sacrifício dos animais, que antigamente na Bíblia tinha, Sim, tinha faz isso, né? sacrifício. E, e ele pegava aquilo e levava ali no templo ali, num local que era designado como Santo dos Santos. Só ele poderia entrar ali. E ele, aquilo era a maneira do povo se comunicar com Deus, né? Antigamente, na Bíblia, todo mundo tinha vontade de ver Deus, mas tinha um conceito de que quem visse Deus morreria. É igual a história da Arca da Aliança. Quem tocasse na arca também morreria. Então, para muitas poucas vezes na Bíblia, Deus se manifestou verbalmente para um ser humano. Mas depois tem os profetas. Os profetas, eles eram literalmente a voz de Deus, lógico que feita por um intermédio de um homem, mas aquele homem ele era inspirado por Deus, ele levava o recado de Deus até as cidades, as províncias, ou até um indivíduo Exatamente aquela pessoa exato, específica, aquela né? pessoa específica, né? Deus ele falava ali. Isso nos tempos bíblicos. Mas hoje nós temos as escrituras sagradas. Você tem uma Bíblia em casa, filho? Tem. Nós temos umas três Bíblias. Você tem algum hábito de ler de Não, vez em quando? eu comecei a ler a Bíblia. Meu contato com a Bíblia foi quando
Minha mãe comprou, lembra da enciclopédia Barça? Sim, com certeza. Hoje a gente não tem Não mais isso, tem né? mais isso. Mas quando ela comprou, veio junto com Veio uma Bíblia veio uma também? Bíblia linda, maravilhosa, com desenhos góticos, assim, uma coisa maravilhosa, a ilustração Da da Bíblia. Bíblia. E eu comecei a ler. Foi meu primeiro contato lendo a Bíblia. E, como eu te falei, eu sou venho da Igreja Católica, mas eu tenho uma simpatia muito grande pelo Espiritismo. E um outro momento que a gente recorreu a Deus foi quando a minha esposa teve câncer de mama. E a gente estava indo no Perseverança, que é um centro espírita kardecista. E todo o trabalho feito nesse centro espírita é baseado na Bíblia. Então eu tinha muito contato com a Bíblia porque a gente ia ler os versículos Sim. específicos que eram designados ali para orientados para que a gente pudesse ler, para poder fazer um trabalho de oração dentro de casa, com a família, eu com ela, com a minha esposa. Então, É um livro libertador, né? sim, sim, Você sabe que à medida que você mais se dedica, se inteira mais na palavra, você vai descobrindo que ela é capaz de te mudar. Por quê? A gente fala assim, o ser humano evolui sempre, está sempre evoluindo, né? Então a mudança, ela sempre é benéfica. A gente fala mudança no sentido de aperfeiçoamento, sim, né? E a Bíblia, a palavra, te condiciona a isso. Ela é uma maneira de Deus se comunicar com os homens, tá? E por Jesus Cristo, Filho de Deus, é uma talvez a maior maneira de Deus se comunicar com os homens. Né? Não existe um gesto de amor, um gesto mais nobre do que Deus ter doado ali, né, o seu próprio filho, colocado ele ali em prol sim, do sacrifício, né, de todos os pecados da humanidade. E por intermédio dele, hoje a gente pode ter uma comunicação direta com Deus. Hoje já não precisa mais do sacerdote, hoje já não tem mais o profeta. No entanto, como você mesmo falou, você tem uma Bíblia ali na sua casa, no seu particular você abre ali a Bíblia e ali você já entra em comunicação direta sim. com o seu Criador. Eu gosto de falar, tem uma coisa que uma vez eu falei isso para um amigo. É, eu tenho uma forte ligação com a música, você sabe disso. Sim, E eu gosto muito do Roberto Carlos. Tem uma coisa que me chama atenção na música do Roberto Carlos, que é, em alguma música dele, você vai ver a sua vida sendo contada por ele, gerações, né, estão né? atravessando aí, Então, em algum momento você vai se encontrar uma identificar, né? parte, se identificar com uma música, porque parece que ele consegue retratar o momento da sua vida, parece que ele está Sim, cantando essa música como se verdade. você tivesse feito a música. E eu falo que a Bíblia tem isso. Você vai ver, você vai procurar e você vai achar em algum momento da Bíblia alguma coisa muito parecida ou igual ao que você está passando. Com certeza. Foi muito interessante você ter tocado nesse assunto. Porque o homem mais sábio da Bíblia, que talvez não. A gente pode pensar assim, hoje temos o Mark Zuckerberg lá, temos o Elon Musk, temos homens sábios, né? O Stephen Hawking, mas só que assim, Salomão foi o homem mais sábio que teve, e Deus falou que não haveria outro mais sábio É, que ele. E ele falou exatamente o que você falou agora, que nada há de novo embaixo do sol. Todas as coisas se repetem, e o que o homem praticava lá atrás, ele pratica hoje. Não tem novidade nenhuma. Toda aquela imoralidade, aquela degradação que nós hoje vemos, né, na sociedade em que a gente está aí, já tinha lá nos tempos antigos, exatamente. né? Assim, o homem só consegue talvez fazer aquele mal numa proporção um pouco maior, né? Eu imagino. Mas não tem nada de novidade. Mas, no entanto, bem citadamente aí você disse que você abre a palavra e você se identifica ali em um determinado momento com aquela escritura, porque a palavra é mais que um livro, Fulvio. Ela é viva, ela tem vida. A gente fala que a gente fala verbo, né? É a comunicação. O verbo se fez carne.
Então, assim, Jesus era o Verbo e ele se fez carne entre os homens, habitou na terra e ele, ou seja, a comunicação, a palavra que estava evidenciada nas escrituras tomou vida. Ela é viva, ela é presente. Então, tem até uma expressão que fala assim, a Bíblia fechada, ela é um livro. Mas quando você abre, ela é a boca de Deus. Interessante isso, né? Tem um filme, o Fulvio, a gente aqui no Ético sempre cita os filmes para contextualizar aí com o tema que nós estamos falando, né? Um filme que chama O Poder da Voz. É um filme interessantíssimo, um filme de 2018. Fala ali um cara que trabalhava com comunicações, ele era um apresentador de um talk show. E normalmente ele tinha ali o cotidiano dele, ele ia apresentar o programa, né? Trabalhava com a voz assim como você trabalha, né? Certa manhã ele acordou com uma voz totalmente diferente, uma voz assim bem mais grave que a sua, tá? A voz daquele de Cid Moreira pra cima ali. Bom, e ele falou, bom, agora acabou a minha carreira, agora como que eu vou? Diz que é uma anomalia que aconteceu com ele ali, que deixou a voz daquele jeito, né? Bom, o que era para ser maléfico se tornou benéfico, porque a coisa viralizou, era muito diferenciado o tom, o timbre da voz dele ali, né? Repercutiu em muitos lugares do mundo. E ele teve ali, o filme dá um salto, né? Dá uma reviravolta ali. É muito interessante esse filme, a gente citar também, porque a voz, né? Assim como a voz de Deus, a voz dos homens, tem um poder, e parece que quando a gente sofre uma interferência, né? Que faz aquele sentimento de perda, a gente fica meio que impotente ali, né? E o filme mostra que às vezes tem esses reversos da vida que o mal acaba se tornando uma coisa boa. Uma coisa boa. É aquilo, você tem que ter fé, tem que acreditar. E é aquilo que a gente falou um pouco lá atrás. Eu recebo as coisas, ela vem. Né? Você está no mundo e, inevitavelmente, alguma coisa ruim vai te acontecer. Como que você vai processar isso? Sim. Como que você vai transformar isso em algo bom para você? Às vezes, realmente, você está numa situação, uma sinuca de bico e que você fala, não tenho saída. E de repente aparece essa saída para você. É te mostrado uma saída. É te colocado uma saída e que você nunca imaginou e que você fala, que bom que aconteceu isso. Mudou minha vida. Foi para um Tem, outro. tem, tem coisas que nós só vamos entender no final, né? Exatamente. Passando por elas a gente não entende, no meio a gente não entende, só no final a gente Você vai. fica revoltado, você É que os braveja. caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens, né? Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, talvez você se lembre dele, que é, que é sorte e o que é azar. E a questão do poder da voz tem isso, eu acho. Numa aldeia chinesa, um, um lavrador deu um cavalo para o filho dele. E para aquela região e para a época que foi, o cavalo era um presente de rico. E toda a aldeia ficou, nossa, que sorte! O filho do lavrador ganhou um cavalo. Que sorte, que maravilha, que sorte que ele teve. Só que com o cavalo ele caiu e ele quebrou as duas pernas. E aí todo mundo não deu, que azar, né? Perdendo o cavalo, quebrou as duas pernas, que azar, que azar. Mau agouro, né? Então saiu da sorte pro azar e tudo. Tá, muito bem. Teve uma guerra na China. E essas aldeias foram conclamadas aí a chamar os seus jovens para lutarem na guerra. E esse jovem não foi para a guerra, não morreu na guerra, porque ele estava com as duas pernas quebradas e ficou em casa. E aí a pergunta é: o que que é sorte? O que que é azar? O que que você determina para você? O que que você vai? Então eu quero isso para mim, é o mal ou eu quero o bem? O que que eu posso transformar isso que veio para mim, que eu entendo agora como um mal, No bem. no Pegar o bem? limão e fazer uma limonada. Exatamente. Interessante, bem interessante. Então,
Eu sempre tenho essa pergunta: o que que é sorte e o que que é azar? Mais tragicamente, em cima desse mesmo tema, é a história do ganhador da loto, da Mega Sena lá do Rio de Janeiro, que era paralítico, que ele ganhou na Mega Sena. Você quer mais sorte do que isso? Só que ele teve azar de se envolver com a mulher que o matou por conta do dinheiro. Que era uma manicure, que vivia dando em cima dela enquanto ele era pobre, imagina. Pobre com uma cadeira de roda, dando em cima da manicure, a manicure, imagina, nunca olhou pra ele. Quando ele ganhou na Mega Sena, ela se apaixonou por ele, loucamente, perdidamente, e matou ele, né? Fez um arranjo, matou ele, querendo ficar com o dinheiro. Lógico, não ficou com o dinheiro, ele ficou para a família, mas sorte, né? Muitas pessoas falam, nossa, que sorte que ele teve, que azar, né? Tipo, o Sim. dinheiro fez com que as pessoas do mal se aproximassem dele para matá-lo. Mas fica aí um recadinho, porque até aí eu vejo a comunicação. Dizem que quem ganha na Mega Sena é melhor não falar pra ninguém, fica quietinho e não se comunica Exatamente, com ninguém, exatamente. não é Fica na verdade? sua. Fica na sua. Fúvio, já tem ouvido falar que a inteligência artificial precisa de 15 segundos de áudio para clonar a voz humana? Já tem ouvido falar isso? Já Eu estamos nesse ouvi, pé. quando começou essa história de inteligência artificial, uma das coisas que me preocupei era saber com relação à voz. Só que eu pensei no seguinte também: é inevitável que isso pudesse acontecer. Assim como você vai em alguns mercados e você não tem mais o operador de caixa, assim como você tem alguns ônibus que você vai, passa com o seu bilhete único ali, não tem mais o cobrador. Hoje, o que eu tenho ouvido de vozes de inteligência artificial são reproduções, às vezes perfeita, às vezes nem tão perfeita, mas com um diferencial, que ainda é o ser humano que faz, é a emoção E isso a da máquina não fala. pode copiar, né? Ainda não percebi. Pode ser que ela o faça? Sim. Mas eu acho que tem uma outra coisa que aí ela não vai conseguir fazer, que é a imperfeição ou os erros. Porque nós somos humanos passíveis de erros. Então eu vou ler um texto, eu Às vezes posso você. ler alguma coisa errada, falar alguma palavra errada, Certo. e isso a inteligência artificial não vai fazer. Mas eu acho que nessa questão de sentimento é que, para mim ainda, eu falo, a voz humana, natural, a real, ainda vai se sobressair. E aí vai depender da questão ética de quem é que vai estar usando essa voz artificial, né? Então você vai pegar uma voz Cid Moreira, pode ser uma voz muito parecida, né? Vai ter essa alto índice de perfeição junto à voz, mas não vai ter a mesma emoção, né? Não vai ter aquele, oh, mestre, paladino. É isso, é do Cid Moreira. Sim, peculiar, né? Eu fiz um teste uma vez, um dia desses, com a voz do Galvão Bueno, no TikTok, estava liberado a voz dele e tal. E até para você fazer, né, o texto, para ele poder ler ali o texto e narrar, você tem que saber digitar. O tem que ser com acento agudo, mais um monte de H, para ele reconhecer. Então não é tão simples também a manipulação. Eu acho que agora vai mudar, tem, né, essas coisas estão sendo incrementadas a cada dia, a passos Está se largos. aperfeiçoando, né? Mas eu acho que ainda, eu acredito que há uma diferenciação na voz humanizada, na voz É real. que a gente tem que prestar atenção agora até com o que a gente fala, né? Sim, sim. Teve um caso recente, eu não sei se você soube, se o Renatinho, também um cara antenado, soube, do Datena, que clonaram A voz a dele. voz dele, se eu não me engano, já com imagem, e a imagem vem falando, né? Você faz a leitura labial, é o que está sendo falado, Certo. pedindo uma ajuda para uma criança que estava doente, para o pessoal fazer depósito. Só que
você via que em alguns momentos a voz não parecia dele, em alguns momentos era parecida, em alguns momentos não era. Então talvez aquela inteligência artificial usada ali não era tão boa o suficiente, mas a primeiro momento você vê o da Atena, você vê o vídeo e você Você ouve liga, aquela voz e liga você os fala, fatos. "Não, então eu vou depositar, né? Me Você passa se credibilidade." sensibiliza com a coisa, Sim, né? você tem uma imagem pública de credibilidade te pedindo uma ajuda para uma criança doente, você se sensibiliza e você faz, né? Mas tem que se tomar muito cuidado agora. Olha Às só, vezes no dia a dia, né, a pessoa não repara nos detalhes, né? Acaba caindo nessas pegadinhas aí, nessas Exatamente. deepfakes aí que o pessoal tem feito, até né? mesmo os antenados, né? A gente já até comentou aqui, né, naquele vídeo que a gente falou sobre a inteligência artificial, do culto, né? E é exatamente isso que o Fulvio falou, né? Da questão da emoção, né? Que eles fizeram o culto através da inteligência artificial e que o pessoal falou que apesar do culto, né, da inteligência falar lá, né, tudo o sermão, mas eles sentiam falta da emoção, né, da emoção. E uma coisa que é muito usada também pela inteligência artificial, você grava um vídeo falando em português e aí a inteligência artificial pega a sua voz e você escolhe a língua que você quer e ele coloca, né, tipo uma dublagem do que você falou Exatamente. traduzido para Com a outra mesma língua. mantendo a sua voz. Eu É, sei porque eu fiz um vídeo desse para mandar para minha neta. Ah, Minha neta está morando nos Estados Unidos e ela tá falando inglês, então para sacanear a gente, ela fala inglês para que a gente não entenda o que ela fala. sim. Aí eu gravei um videozinho e mandei para falando em inglês com ela, falando, né, um textinho, falando, e aí saiu em inglês. É perfeito, né? E essa transição é perfeita. Isso eu acho bacana. Então, por exemplo, tem muitos trabalhos que aparecem que a pessoa fala assim, cara, eu precisava desse texto em inglês. Cara, agora a inteligência artificial já Converte. converte, lindo e maravilhoso. E se for vídeo, é o seu vídeo mesmo, falando com a sua voz, não tem alteração. Mas vai depender muito do profissional que vai estar por trás disso, manipulando isso. Se for Sim, sim, profissional sim. ou quem é que seja. A gente teria que ter um marco agora, nesse sentido de as pessoas terem noção do que é ético, né, até parece, e do que não é O que que não ético, é ético? entendeu? Coisas que nós aprendemos na nossa geração em casa, né? Sim. Os nossos primeiros, a primeira as lições as primeiras regras da vida a gente aprendeu em casa. Não, sim, pode, não pode, me pede permissão, você não vai fazer isso, você pode fazer isso. E você criar indivíduos com essa ética pré-estabelecida para ele saber, olha, isso aqui eu vou poder usar, bacana. Sim, sim. Isso aqui eu não vou poder usar. Isso aqui eu vou. Discernir sobre as coisas, né? Exatamente. Essa tecnologia se chama Voice Engine. Uma tecnologia que está revolucionando aí as pessoas, principalmente os comunicadores, como você, precisam se atentar a esse detalhe importantíssimo, porque as palavras não podem ser distorcidas, né? Sim. Você falou há pouco tempo aí atrás o poder da voz, o poder da fala e o poder de quem fala. O poder de quem fala. Sim, olha, imagina uma situação. Eu já falei aqui que Deus se expressou algumas maneiras, em alguns momentos na Bíblia, de maneira geral, para que todos ouvissem mesmo a voz dele. Por exemplo, no batismo de Jesus Cristo, tinha ali o batismo de João Batista, né, convidando as pessoas ao arrependimento e ao ato do batismo. Jesus já era esperado que o Messias viria. Imagina Jesus, o próprio Deus, entrando na fila do batismo para ser batizado por João Batista, no meio de todos os pecadores ali da época, né? Ele pegou e entrou na fila como um homem comum. Tanto eu, como você, como o Renato, sabemos que Jesus não tinha pecado algum. No momento que chegou a vez dele ali para ser batizado por João Batista, diz que a Bíblia
relata isso, os céus se abriram e uma voz dos céus, a voz de Deus, se tornou manifesta ali, dizendo as seguintes palavras: Este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Este vocês devem seguir. Todos ali naquele momento ouviram essa voz. Deus tem muito isso na Bíblia, sabe? São raros os momentos. Assim como ele falou com Moisés na sarça, assim como ele expressou ali por todos que estavam ali participando, explicitamente, né? Abertamente, o próprio Deus falando e de modo que as pessoas escutassem, né? Ouvissem ali nitidamente. Bom, Fúvio, você já teve a sua experiência com Deus, né? Você já a gente ouve Deus através das pessoas. Você acredita nisso? Acredito. Acredita que Deus ele aproxima às vezes uma pessoa que de repente não é nem do seu convívio, né? Não é do seu parentesco. Às vezes assim, aleatoriamente, você está na rua, algo acontece que você se envolve com uma pessoa ali e aquela pessoa te fala algo que te provoca uma reação ali, uma introspecção, né? Um momento que você está assim, poxa, mas ela me falou isso, essa palavra me conforta, me confortou de um jeito, me abraçou, não é? Eu lembro de um filme, Fúvio, muito interessante, que chamava Bom Dia Vietnã. Um filme antigo, acho que é de. Ô, Renatinho, Década de você lembra 80. esse filme? É 1987 esse filme? Década de 80. Ah, é, por aí. Por Não lembro aí, né? Década de exatamente 80. a data, Robbie mas Williams. Sim. E ele era um radialista, Radialista. sim, ali na No guerra, né? front. E ele procurava é, falar ali de uma maneira confortante às pessoas, de modo que aquilo aliviasse os horrores da guerra, né? Ou desse um ânimo, um otimismo para quem fosse enfrentar o que pudesse vir ali pela frente. No filme ele mostra muita adesão ao movimento que ele criou ali, né? Mas também muita repulsa, né? Tinha gente que criticava muito ali a maneira, porque ele era muito hilário, né? No filme ali. E, mas o que a gente pode extrair? Um filme muito bacana, essa geração aí não conhece, recomendo que vejam aí. Mas o que a gente pode extrair disso? Uma das maneiras que Deus fala conosco, para nos confortar também, antecipadamente, as situações que podem vir a nos causar aí problemas, né, aflições, é pelo Espírito Santo de Deus, pelo Consolador. Ah, meu senhor, mas como que é essa parada? Como que é o Espírito Santo? É um Espírito que vem e fala comigo, então? Não é isso. A gente sabe que Deus, ele é uma trindade, né? Até tem uma música do Renato Russo lá, Sim. Índios, né? Que fala que é difícil entender como um Deus ao mesmo tempo é três, Três. mas é Pai, Filho e a Sim. terceira personificação, o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus é uma maneira de Deus falar conosco também e nos consolar, né? Você já teve um momento na sua vida, Fulvio, que você estava lá sozinho ali, ou no estúdio, ou na sua casa, ou tocando ali com a banda tal, e você sentiu que você ouviu uma palavra assim, como se fosse uma voz, né? Porque tem pessoas que relatam que evidenciam que, "Não, olha, eu escutei Deus falando comigo agora, ele me deu uma inspiração aqui, ele me deu um direcionamento que só Deus poderia dar, sabe assim? Que Deus ele fala, né? Sonhos, visões. E essa terceira personificação que eu estou te falando de Deus, ela inspira o homem. Ela fala realmente. Porque às vezes a gente sente o mal falando da gente, sugestionando as Sim. coisas ruins ali, Sim. né? Então, se o mal tem essa condição, Deus também tem. Sim. Deus também se apropria de falar com o ser humano. Você Sim. tem que ter uma questão só: sensibilidade para detectar. Já sentiu uma fase da sua vida, um momento peculiar da sua vida em que você fala assim: Deus falou comigo agora, senti que ele falou comigo agora porque. Sim. Te falo. Falou quando aconteceu, como aconteceu. Eu trabalhei durante um período da minha vida no Jornal Estado de São Paulo. Era coordenador de transporte, lá eles chamam de tráfego.
E aí eu saía daqui de casa, pegava um ônibus até Pinheiros pegava um ônibus chamado Coab Antártica, ia até a Federação Paulista de Futebol, descia ali na Marquês de São Vicente e pegava uma vanzinha para descer na frente do Estadão e chegar no trabalho. E um dia eu tava com o meu celular, não era esses celulares. Foi 2011, eu não tinha celular com Android. O Android estava começando a ter e tal. Mas eu estava ouvindo música, né? Pelo rádio do celular. E eu me lembro que eu estava ouvindo, estava mudando de rádio, parei na música da Bad Romance Da Lady Gaga? da Lady Gaga. No momento que eu estava descendo a Sumaré, olhei para um prédio ali perto do estádio do Palmeiras ali e tudo. Tava um dia bonito, um dia gostoso. E me veio um sopro bom, sabe? Aquela coisa que você sente, fala, Uma nossa, brisa. um alto astral, uma Sim. coisa gostosa, assim. Eu falei, cara, que gostoso. Mas eu senti que era uma coisa forte, boa. Eu associei a música, tanto que a música, quando eu escuto, quando eu tô em um Você momento bom, lembra, eu me você remete a associei esse. exatamente. Isso era começo de, de 2011, talvez fevereiro, março. Eu não sabia que um ano depois eu ia sair do Estadão, ia trabalhar numa outra empresa, num outro ramo de trabalho que eu não havia pensado e que eu ia ter uns frutos bons desse trabalho durante um bom tempo. E quando as coisas começaram a acontecer, involuntariamente, eu me lembrei desse dia. E aí eu falo, aquele dia Foi um dia de inspiração, foi então. a mudança, né, da chave ali. Te explicar como, isso não Sim, tem sim, eu como. entendo. É a experiência que Mas a cada um experiência tem, né? dentro de um ônibus, ouvindo música, entendeu? Então, é exatamente isso que as pessoas relatam, né? Não importa o que você está vivendo, onde é, o que está acontecendo, né? A gente sente, quando é de Deus, é uma coisa diferente ali, né? Você Sim, pode falar que hoje você é um homem abençoado, Fulvio? cara, totalmente. 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 Das coisas que eu já vivenciei. Primeiro, pelas poucas coisas que eu já vivenciei de coisas traumáticas. Então, eu tive o acidente do meu pai, eu tive a manifestação de câncer de mama da minha esposa, mas que ela conseguiu se curar. Então, diante do que aconteceu da quantidade, e eu estar vivo, estar bem, e a minha família toda estar bem, cara, Você é um homem abençoado, sem muito, dúvida. muito. Temos um filme que chama Entrevista com Deus, não tem, Renato? Sim, muito bom. Esse Entrevista com Deus aí, você pode dar um relato desse filme pra gente, Renato? Tem um jornalista ali, né, que ele tá meio principiante ali no jornal, ele buscando matérias e tal, e de repente ele encontra com um senhor lá né, na rua lá e o cara fala assim que é Deus, né? E ele fica meio, né, pô, será? Sei. E aí começa a interagir com aquele cara e começa a ter essa descoberta aí, né, de que ele tá falando com Deus, e ele fala, pergunta o que você quiser aí, que eu te conheço desde antes, né? Desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Assim como diz lá a Jeremias, né, na palavra. E aí ele vai, o filme vai desenrolando ali né, nessa interação, né, do jornalista com Deus, né? E acaba sendo que, né, o próprio editor lá, chefe, né, fica impressionado com essa entrevista aí, com as coisas que ele vem relatando e acaba achando interessante aí que é uma matéria aí que pode até ser Um furo de reportagem. capa do jornal, né? Sim, É sim. bem. Fulvio, quem é hoje para você o maior entrevistador do Brasil? Emerson. Sem pretensionismo.
Assim, Não, eu tenho cara, minhas opiniões. eu Mas pra você, quem que você acha? eu venho de uma fase de entrevistadores como Jô Soares, como Jota Silvestre também, Pô, com tinha certeza, né, tinha Silvestre. isso. Tem Boris, que já vi fazendo algumas entrevistas. Jô Dessa Soares, nova que a gente perdeu o Jô recentemente. Soares, que era ímpar, né? O Jô Soares que foi engraçado porque a gente cresce conhecendo o Jô Soares humorista Isso. e não sei se você era assim, mas da minha turma, do pessoal que morava na minha rua, o Jô Soares nem era o humorista mais engraçado, né? A gente Sim, gostava dele, realmente. mas a gente gostava de outros humoristas e Programa tal. Vivo Gordo ali, né? É, que era um humor mais, hoje eu entendo que era um humor mais inteligente, era uma sacada, né? Que Sim, deixava no ar ali para você pescar. E depois virou o apresentador dos apresentadores, né? Ele foi fazer talk show e, sim, a gente viu um mestre, né, na arte de entrevistar. Hoje em dia, eu não vejo assim, eu vou te falar francamente, para você fazer uma entrevista, para você entrevistar alguém, tem que ter conhecimento. E às vezes, muitas das pessoas que estão entrevistando, elas não têm conhecimento, conhecimento de leitura mesmo. Ele pode fazer um storyboard ali, ler um pouco sobre o entrevistado daquele momento, mas os assuntos ficam rasos, né? exatamente. Então, eu Ficam protocolado, meio então, superficial, né? eu fico tão assim com a linha antiga. Marília Gabriela, para mim, é uma entrevistadora Sim. perspicaz, cara. Conseguiu Inteligentíssima. tirar do Cazuza que ele estava com HIV. Tirar Verdade. dele, na verdade, não, ela já É o que a sabia. gente está Ela, falando agora. Sensibilidade. exatamente, saber fazer a pergunta Saber fazer a certa na pergunta hora certa. certa, sabe? Sem constranger e tirar da pessoa aquilo que, né, como você entrevistador, Sim. precisa, né, que você quer. Então, da atualidade, eu não vejo assim grandes entrevistadores. Eu vejo, por exemplo, o Emílio Surita. Eu gosto um pouco do que ele faz e tal, mas como eles levam muito na picadinha, na brincadeira, então às É, vezes fica... perde um pouco do crédito, às vezes. Mas Eu eu sei também que ele é sinto muito isso. inteligente, ele tem uma Com inteligência certeza. fera e tudo, Admirável, né? mas hoje em dia eu fico esperando algum grande entrevistador, mas mesmo assim com que a gente pode dizer, com repertório, que o cara Com uma consiga bagagem, né? entrevistar de A a Z com conteúdo. Mas estou sentindo falta, sabe? Bom, eu vou citar aqui o Chacrinha, o velho guerreiro, que ele Nossa, tinha até um bordão muito conveniente com o tema que nós estamos falando, já que sei era qual que é. quem não se comunica, Se trumbica. se estubica, né? Bom, eu estou sentindo falta de alguém que, na minha opinião, assim, é o maior apresentador, comunicador, que hoje o tema do Éticas da Comunicação, que já teve no Brasil, por que não dizer no mundo, porque é um homem que tem um brilho aí, está ausente, infelizmente, por questões de saúde, Sim. né? Tem as limitações ali dele, a gente entende, respeita, mas a gente sente saudade, né? A gente sente saudade. E para matar esta minha saudade, eu fiquei sabendo de um detalhe importante. Me contaram que você, Rubio Fernando, você faz aí, a gente estava falando de clonagem de voz, não sei e tal, uma imitação bem real do grande mestre das comunicações, Silvio Santos. E eu queria Cara, matar minha saudade agora. Que eu acredito que também os nossos pensadores aí do Éticos, eu gente. sei que você foi meio pego de surpresa aí. Vou te contar a primeira história de como eu cheguei nisso. Ouvintes de rádio, como nós somos, né, ávidos pelas rádios da FM da década de 80, eu ouvia muito a Jovem Pan, eu ouvia todas as rádios que tinham disponíveis, né, Rádio Cidade, a Metropolitana, que hoje Sim, virou o metrô, Love Song. Love Songs, Você não sim. trabalhou no Love Song, Não. não? E aí tinha o Serginho Leite, que era Sim, um Serginho ótimo Leite. locutor, que fazia ótimas imitações, ele imitava o Silvio Santos. Hum, E era uma imitação que tinha a família Blau Blau, que sempre ia da família Blau Blau no programa do Silvio e esse da família Blau Blau morria. tá. Sempre o Silvio Santos matava um da família Blau Blau.
Quando eu comecei a imitar o Silvio, e eu lembro que eu comecei a imitar o Roberto Carlos também. Ah, Dois não. grandes, Pera lá. mas o Então Roberto são duas cartas aí, não. Renatinho, você escutou isso aí? Ah, Nós vamos ter que lógico. extrair mais leite dessa pedra aí, hein? É. Não a deixar minha o. mãe, fã ardorosa de Silvio e fã ardorosa de Roberto Carlos, ficou com ódio mortal, ela não queria que eu imitasse. Ela não Ah, queria. Só que entendi. por conta dela não querer ir para Você imitar, eu ia e imitava. imitava. E com essa brincadeira de imitar, você vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, né? Porque a repetição vai te Sim, levando à perfeição. você vai ouvindo, né? Sim. E aí eu imitava, mas teve um dia também que me marcou nessas coisas de imitação, foi ver o João Kleber imitando o Silvio, Sim, também. e aí eu vi o gestual. Ah, E exatamente. O Silvio tem todo um gestual, tem, né? exatamente. Então tem muita gente que chega já balançando o Não, não. braço. Agora eu quero. Deixa eu ficar aqui, já que eu tô no gargarejo, pertinho, né? Vamos lá, eu quero ver como que é o jeito. Mas olha, muito bem bolado, estamos no Éticos, é muito bom. Mas olha, Emerson, bom programa. Olha, Gostou, Silvio? você tem o seu Lombardi, que é o Renato. É o Renato, tá disfarçado. Oi, Mas olha, Silvio! ok, bem bolado, dançando e rodando, vem. Mas cadê Eu Quero Mais, auditório, vem. Ô, Silvio, nós aqui no Éticos, todo final do episódio, nós temos uma musiquinha. E você tinha aquele bordãozinho também, né? Como é que era? Qual é a música? Qual é? Olha, é ritmo de festa. Oi! É isso aí. Mas essa coisa do Silvio Santos, muita gente imita ele, mas não tem quem ainda, crianças, existem crianças assim, né, de 8, 9 anos, que ainda, eu tô brincando na casa de alguém, tem uma criança que ouve, vê e dá risada. Sim, Tamanha é a força da imagem que o Silvio se sim, fez, né? Porque ele se autopromoveu sem precisar se promover. sim. Ele é uma caricatura Naturalmente. dele Dele mesmo. mesmo. E uma boa caricatura, né? É um cara que se E ele é uma permitiu. influência positiva, né? Sim, Para as pessoas, sim. deixou um legado, né? Incrível, né? Tá aí um legado vivo, Incrível. né? E eu acho que, assim, vai demorar muito tempo para a gente ver um comunicador, né, do quilate do Silvio, do quilate do Chacrinha, do quilate do Bolinha, né? É verdade. Raul Gil, esses caras, entendeu? Mas ali a gente coloca, né, na prateleira de cima ali, Silvio e Chacrinha, Tá. tá muito ali. Eu coloco mais o Silvio, né? Eu colocaria o Silvio. O Chacrinha também é uma caricatura de si próprio, mas e os caras brincavam de ser comunicador, Se cara. divertiam, Se né? divertiam Não era fazendo nem um aquilo. trabalho, né? Era uma Exatamente, diversão. exatamente. Ô, Fulvio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que no ato íntimo ali de um casal existe uma comunicação também? Porque parece que quando você está casado com a pessoa, o que você pensa, o outro já está pensando em falar também, né? Você pensou em falar, a sua esposa é assim com você? É uma identificação tão grande que você Tem, pensa em falar, ela já fala por você. Mas, você tá pensando em algumas coisas. Esses dias mesmo eu tive uma experiência dessa. Eu ia falar de uma pessoa, falei, nem vou falar. Depois, quando deu 2 minutos, ela falou, sabe aquela. é uma sintonia, né? Quantos anos Nossa, de casado, Fulvio? Tô te chamando de são Silvio já, olha a loucura. 22 anos. 22 anos, já vai fazer boda de prata, hein? Já, bastante tempo. Bom, eu vou mais profundamente. A pergunta é: será que tem comunicação, já que nós estamos falando de comunicação, no sexo? Existe. Existe uma comunicação, não existe? Existe. Eu falo que existe. Tanto existe, que se você me permitir falar, existe a resposta corporal. Às vezes você, né, na época de solteiro, isso acontecia muito. Você conhecer uma pessoa, você cria uma expectativa, que é uma comunicação, porque a gente se vende, né, o tempo todo, pela roupa que a gente veste, pelo carro que você tá, e tudo, Sim, as pessoas fazem, né? está se expressando ali. Você está se expressando e as pessoas estão falando, esse cara tem grana, tem um carro.
sabe? Então você via aquela pessoa e falava, nossa, que mulher maravilhosa e tal. Só que na hora, né, de acontecer alguma coisa mais íntima, você vê que não era tudo aquilo, cara, e não tem outra. O seu corpo responde. Ou não responde, né? Ele, É, exatamente. Ele, ele ele, ele sente sente, e eu acho que é e se isso aqui, identifica ou não, exatamente. né? Por que que eu estou te assolando com essas perguntas? Um pouco Não, mas tô achando assim, ótimo. íntimas. Porque a gente vai abordar esse tema no nosso próximo episódio do Éticos. Por quê? O sexo é uma coisa sagrada, Fulvio. Uma coisa que Deus deixou para o casal ali. Não é só a fim de procriação. Tem muita gente, inclusive cristãos, tá? Que acreditam que a prática sexual é somente para fins de reprodução, entendeu? E não. E a gente vai mostrar nas escrituras que Deus deixou o sexo para que o homem conheça ali a sua esposa, viva momentos bons com ela, né? Se agrade com ela, Sim. haja ali uma comunicação também ali sexual, né? Então a gente vai falar sobre esse próximo episódio do Éticos. E vai ser essa questão do sexo, né? Vai ser interessante. Mas findando a questão da comunicação, eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos pensadores que hoje a oração tem um poder imenso. A oração ela é capaz de levar a sua mensagem até Deus. É uma maneira de você dobrar os seus joelhos em casa, no momento íntimo seu ali, e, e falar com Deus abertamente. Tem até um pastor amigo meu que ele fala que ele puxa até uma cadeira. Ele puxa uma cadeira e ele meio que profetiza. Ele fala, ó, no momento de intimidade dele, Deus vai sentar ali, eu vou sentar aqui, e nós vamos entrar em juízo, numa concordância. Então, assim, a maneira melhor, meus amigos, que vocês podem estabelecer o elo, né, de conversar com Deus e obter ali uma resposta, primeiro é um coração sincero, né, e segundo é os seus joelhos dobrados no chão, porque nós temos que se humilhar, né, os humilhados serão exaltados, Exaltado. saber que existe um ser que está acima de nós, que quer se comunicar conosco, só precisa que nós se pronunciemos, né? E então esse é o recadinho que a gente deixa, tá? Para todos aí. Eu tenho um imenso, vou te dar um livro, Fulvio, que chama aqui Teoria da Comunicação, livro de Luiz Mauro Sammartino. Já fiz aqui antecipadamente uma dedicatória, tá bom? Obrigado. Obrigado, todo Você aí prazer. que lida com comunicações e faz isso com maestria. Queria te agradecer imensamente. E, Como que o gente, aqui, ó, pessoal. deixa eu mostrar Assim. para audiência. Opa! Teoria da Comunicação, Luiz Mauro Sammartino. Presente que eu vou guardar com todo o meu carinho Tá escrito aí, e ó, vou ler. mais de 30 anos de amizade. Tá aí um detalhezinho que eu escrevi na dedicatória aí. Gente, Fulvio, como que as pessoas podem achar você? vocês podem me Deixa o seu achar, telefone para contato, e-mail. podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo celular 11 98654 4274. Pelas redes sociais, Fulvio Fernando Freire no Facebook, Fulvio Fernando Freire no Instagram. No Instagram. Fácil, simples de encontrar, Hum, bater papo, conversar. Maravilha. Então todo mundo pode ter essa voz aí maravilhosa aí à Obrigado disposição. pelo carinho, pela voz. Eu brinco muito, eu falo para o meu sobrinho, para as minhas sobrinhas, que a gente estava falando de comunicação e como seria Deus falando com a gente. E eu tenho um pai de um amigo meu, Fabrício, que ele tinha uma voz muito mais grave do que a minha, só que ele era cantor. A voz ia lá embaixo. E quando a gente imagina a voz de Deus, a gente imagina sempre uma voz grave, né? Voz dos céus. O filho. Sim. E eu sempre achei isso engraçado, eu sempre achei bacana. Uma coisa que o Cid Moreira fez muito bem quando ele gravou a Bíblia, transpôs a Bíblia áudio, né? para o áudio, o que ele fazia. Trabalho Achei magnífico. magnífico, maravilhoso. Então, mas seja qual for, mas está no intuitivo das pessoas quando elas pensam na voz de Deus, elas pensam nessa voz grave. Mas o importante é pensar sempre na voz de Deus, que ela venha, que ela te toque, que ela converse com você, que você abra, né, as suas portas para que essa voz entre Sim. e para que você possa ter essa voz
fazer essa reflexão e tomar sempre os melhores caminhos. A Hum. vida é cheia de opções. As escolhas são suas. Deus te indica. É você que escolhe. Maravilhoso conselho. É um prazer ter você aqui, Prazer é tá? tudo meu, sempre. Eu Com espero certeza. que você venha mais vezes aí. Vamos vir sim, com certeza. O maior prazer do mundo. E o Renato tem um recadinho para os nossos pensadores aí. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aí com o nosso grande amigo Fúvio, né? Então, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Mesmo aqueles que não tenham gostado também, deixem aí um comentário, uma crítica, uma sugestão, um pedido de oração, né? Aquilo que tocar no seu coração, né? Não esqueçam de deixar o comentário aí no final do vídeo aí, quem chegou até o final, da musiquinha de encerramento, aí como disse o Silvio, né? Qual é a música? Deixa aí o seu comentário. Não esqueçamos jamais, melhor do que ser cético é sermos éticos. É sermos E éticos, isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima Até viagem. breve, fica com Deus. Quando eu quero